Lula assume a presidência em janeiro e poderá adotar em seu primeiro ano de governo medidas que terão impacto direto sobre o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos. É o caso do fim do sigilo de 100 anos, da troca de comando da Polícia Federal e da escolha do novo Procurador-Geral da República. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil em Brasília, e nesse vídeo explico como essas 3 possíveis decisões de Lula vão afetar a vida da família presidencial. Vamos começar pelos sigilos de 100 anos, que o governo de Jair Bolsonaro adotou sobre uma série de informações, como o cartão de vacinação do presidente ou as vezes que seus filhos estiveram no Palácio do Planalto. Lula já deixou claro que pretende derrubar com rapidez esses sigilos. No primeiro dia de governo, nós vamos fazer um decreto. Eu digo nós porque eu vou compartilhar com vocês para acabar com esse sigilo de 100 anos, porque eu quero ver o que esse cidadão está escondendo do povo brasileiro. No debate da TV Bandeirantes do segundo turno, o petista disse: "Eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar seu sigilo e vou botar o povo brasileiro para saber por que você esconde tanta coisa." O sigilo de um século foi adotado por Bolsonaro em diversas situações. Um exemplo é o segredo sobre informações dos crachás de acesso ao Palácio do Planalto, emitidos em nome dos filhos Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. A Receita Federal também impôs sigilo de 100 anos no processo que descreve a ação do órgão para tentar confirmar uma tese da defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, aquele suposto esquema de desvio de recursos do antigo gabinete de deputado estadual do filho mais velho do presidente. Outro caso que ganhou destaque é o cartão de vacinação, que foi colocado em sigilo em meio à pandemia de Covid-19 e no contexto em que o presidente questionava a eficácia e segurança dos imunizantes. As decisões de manter esses assuntos em sigilo são feitas em resposta a pedidos apresentados por meio da Lei de Acesso à Informação, geralmente sob a alegação de que documentos continham informações pessoais. Essa justificativa também que Bolsonaro costuma citar ao responder às críticas, ou seja, ele diz que são questões privadas que não teriam interesse público, o que contraria especialistas em questões de transparência governamental. A Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI, foi sancionada em 2011 pela então presidente Dilma Rousseff. No artigo 31, a lei prevê que informações pessoais, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem tenham acesso restrito pelo prazo de até 100 anos. Mas a lei também busca conter o uso dessa medida. O texto diz que a restrição de acesso a essas informações particulares não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Para o advogado Bruno Morassutti, fundador da agência especializada em transparência Fiquem Sabendo, pessoas que ocupam importantes cargos públicos como a presidência da República não devem ter o mesmo nível de proteção de sua privacidade que outras pessoas. Dessa forma, ele avalia que o governo Lula poderá sim revisar com facilidade os sigilos decretados pela gestão Bolsonaro. O presidente poderia, diante de alguns casos concretos, determinar a abertura das informações, porque afinal de contas ele é o chefe do Poder Executivo, ele pode fazer isso, tem competência jurídica para fazer isso. Ou eventualmente ele pode orientar o ministro da Transparência, e os membros da Comissão Mista de Reavaliação de Informações a revisar essas decisões, de acordo com critérios que ele estabelecer. São os 2 órgãos principais em matéria de transparência pública hoje, como ele que designa quem vai preencher esses cargos, no final das contas, a depender de quem ele designar para esses cargos, certamente isso vai influenciar em como a lei de acesso vai ser interpretada daqui para frente. Além de revisar os sigilos decretados por Bolsonaro, Bruno Morassutti diz que o governo pode alterar o decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação ou enviar uma proposta de alteração da lei ao Congresso, para que seja adotada uma nova redação que impeça o uso inadequado do sigilo. A lei, com certeza, ela interpretada da forma correta, ela não permitiria esse tipo de sigilo. Acontece que ela foi interpretada de uma forma que foi muito criticada,
forma muito restrita. Tu não interpreta ela junto com o restante da legislação e com o que a Constituição diz sobre acesso à informação pública. Na avaliação do fundador da organização Fiquem Sabendo, o potencial de impacto do fim desses sigilos vai depender do que for revelado. No caso das visitas dos filhos do presidente ao Palácio do Planalto, por exemplo, o advogado acredita que há um interesse em saber se houve alguma atuação em encontros com ministros que poderia ser enquadrada como advocacia administrativa, que consiste no crime de patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública. Vamos agora entender uma segunda possível medida de Lula. Assim que ele assumir o governo, ele poderá trocar o comando da Polícia Federal. Bolsonaro enfrenta acusações de interferir na PF, órgão que tem inquéritos abertos contra o presidente e seus filhos. O presidente nega essas acusações de interferência, enquanto seus críticos apontam como suspeitas as sucessivas trocas nos cargos da PF. O posto de diretor-geral, por exemplo, já foi ocupado por 4 nomes diferentes nos quase 4 anos de administração Bolsonaro. Como comparação, o governo Dilma Rousseff teve apenas um diretor-geral da PF em mais de 6 anos de gestão da petista, enquanto o governo Lula teve 2 diretores em 8 anos. Uma das investigações abertas contra Bolsonaro, inclusive, apura acusações de interferência na PF levantadas por Sérgio Moro em 2020, quando ele pediu demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Apesar disso, Moro se reconciliou com o presidente na eleição, numa aliança para tentar impedir a vitória de Lula. Assim que assumir a presidência em 1º de janeiro, o petista poderá nomear um novo diretor-geral para a Polícia Federal. O novo chefe da instituição, por sua vez, deve escolher novos nomes para postos chaves da PF, como as superintendências regionais. Para o professor de Direito Penal da FGV, Davi Tangerino, a gestão petista não vai promover uma perseguição à família Bolsonaro, tentando direcionar a atuação da PF contra o antigo clã presidencial, mas deve dar autonomia para que a polícia toque as investigações que julgar pertinentes. Tangerino lembra que os governos do PT garantiram independência a órgãos de investigação, algo que até expoentes da Operação Lava Jato já reconheceram, como o próprio Moro, na coletiva em que deixou o governo Bolsonaro. É certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho, seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade. Essa autonomia foi mantida. Vale lembrar que atualmente há 4 inquéritos autorizados pelo STF em que Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal. Além daquele que apura interferência na própria PF, o presidente é investigado pela divulgação de notícias falsas sobre a vacina contra a Covid-19 e também sobre vazamento de dados sigilosos relacionados a um ataque hacker sofrido pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2018. A 4ª investigação é o inquérito das fake news, sobre ataques e notícias falsas contra ministros do STF. O presidente tem negado interferências na PF e diz que é alvo de investigações autoritárias comandadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, como no caso do inquérito das fake news. Quando Bolsonaro deixar o cargo, ele perderá o foro privilegiado e as investigações tocadas pela PF passarão a tramitar na primeira instância judicial, ou seja, serão acompanhadas por procuradores federais ou promotores, sob supervisão de varas comuns da Justiça. Uma exceção a essa regra, porém, pode ocorrer no caso do inquérito das fake news, já que nesse caso, pessoas sem foro privilegiado estão sendo investigadas no STF, suspeitas de ataques contra a própria Corte e o Estado Democrático de Direito. Para terminar, vou explicar uma terceira possível medida de Lula e como ela poderia afetar a família Bolsonaro. Seria a troca do Procurador-Geral da República. Como eu já disse, o presidente não terá mais foro privilegiado a partir de 1º de janeiro. Então, salvo na questão do inquérito das fake news, investigações contra ele devem passar para a primeira instância judicial e não serão mais conduzidas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é acusado de agir como aliado de Bolsonaro. No entanto, 2 filhos do presidente continuam com foro privilegiado. É o caso de Eduardo Bolsonaro, que foi reeleito deputado federal, e Flávio Bolsonaro, que segue com seu mandato de senador. Ou seja, os 2 permanecem com foro especial no STF em caso de possíveis crimes relacionados aos seus mandatos. Eduardo Bolsonaro, inclusive, já é alvo também no inquérito das fake news. Isso significa que ambos podem ser afetados por uma provável mudança no comando da PGR. O mandato de Augusto Aras acaba em setembro. Quando Lula foi presidente entre 2003 e 2010,
sempre escolheu como Procurador-Geral da República o primeiro de uma lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O petista inaugurou essa tradição, vista como importante para garantir a independência do Ministério Público Federal. Dilma Rousseff manteve o procedimento, enquanto Michel Temer nomeou a segunda pessoa da lista tríplice. Já Aras foi nomeado por Bolsonaro sem ter sido selecionado para a lista da categoria. Lula não se comprometeu na campanha a respeitar novamente a lista, mas o professor da FGV, Davi Tangerino, acredita que ele pode resgatar a tradição, já que a escolha de Aras acabou gerando um desgaste grande para o Ministério Público Federal. Flávio Bolsonaro, por sua vez, é alvo de investigação por um suposto esquema de rachadinha, ou seja, desvio de recursos em seu antigo gabinete de deputado estadual no Rio de Janeiro. Essa investigação, porém, tramita na Justiça do Rio, não está sob o comando da Procuradoria-Geral da República. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor as decisões que Lula poderá tomar no seu primeiro ano de governo, que terão impacto direto sobre Bolsonaro e seus filhos. Obrigada pela audiência e até a próxima.